hoje é Gênesis, capítulo 12. Então, a aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Ótimo. Acho que ficou um pouquinho alto. Um pouquinho mais baixo só, tá ótimo. Muito obrigado. Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Nós vamos ler outros textos ao longo da pregação, mas o nosso texto base é Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Diz assim o texto na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu governo sobre nós. Ó Deus, o Senhor nos convocou até aqui nessa noite e pedimos a ti, envia o teu Espírito Santo e dá-nos o conhecimento que vem do alto, Pai, não vem de nós. Permita-nos, Pai, entender a tua Escritura e aplicá-la aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Gênesis é um dos livros mais fundamentais da Bíblia, se não for o mais fundamental de todos. Isso porque ele apresenta a nós eventos muito importantes, como a criação de todas as coisas, a queda do homem ao pecado, o dilúvio e a aliança com Noé e a história dos patriarcas. Aliás, os patriarcas são os homens da família de Abraão que pertencem à linhagem do povo de Deus. Ou seja, o próprio Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó. Esses são os patriarcas de Israel. Israel tem origem exatamente nessa família, nessas poucas pessoas. Já pensou o que significa isso? Uma nação que foi originada de uma só família? Essa é uma realidade muito impressionante, ainda mais contando que naquela época não havia justiça internacional, nem polícia, nem exército, nem nada, e as coisas eram resolvidas da forma mais bruta possível. Abraão recebeu uma promessa de Deus, a de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Bom, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma fazenda ou algum lugar longe, dos centros urbanos e observar o céu durante a noite. É uma visão muito bonita. É possível ver muitas estrelas, muito mais do que se a gente for lá fora agora. Agora, no tempo de Abraão, não existia eletricidade. Portanto, não existiam lâmpadas à noite para impedir que a luz das estrelas chegassem até nós. Naquela época, era possível enxergar todas as estrelas possíveis de serem vistas a olho nu. Mas Deus não estava se referindo apenas às estrelas que podemos ver sem telescópio. São aproximadamente 8.500 estrelas que a gente consegue ver sem telescópio. Segundo uma pesquisa que consultei, existem cerca de 30 bilhões, uma aproximação, 30 bilhões de trilhões de estrelas no universo. De uma família vai sair tudo isso de gente? Abraão creu na promessa de Deus, e isso foi dado como justiça por Deus. Veremos então como Deus cumpre a sua promessa a Abraão e faz de sua descendência como as estrelas dos céus.
O primeiro ponto do nosso sermão é a aliança de Deus com Abraão. Terminada a narrativa do dilúvio, encontramos a narrativa de Babel, no capítulo 4 de Gênesis. Ali os homens pós-diluvianos, ou seja, aqueles que viveram depois do dilúvio, edificaram uma cidade e uma torre para não se espalharem pela terra e para fazerem o seu nome grande. O mandato cultural continua sendo executado ao produzirem tecnologia e engenharia, porém, não só para fazerem a vontade do Criador, e sim para desobedecer ao outro aspecto do mandato, que era encher e dominar toda a terra. A atitude da humanidade desagradou a Deus, que interveio para que aquele plano não desse certo. Deus confundiu a linguagem de todos, de modo que foram obrigados a se dispersar pela terra. A partir dali, o texto segue dando a genealogia de Sem, resumindo a história e chegando ao próximo ponto de interesse, que seria a vida de Abraão. A ele será feita a promessa daquela aliança que dá continuidade à aliança feita com Noé, explicando mais acerca do relacionamento de Deus com a humanidade. No texto que acabamos de ler, podemos entender que a fala é composta de duas partes. A primeira, o chamado de Abraão, e a segunda, a promessa de Deus. Primeiramente, Deus dá uma ordem a Abraão, uma ordem para que ele saia e vá, para que ele se separe de seus familiares e siga para a terra que Deus determinar. Em Gênesis 12, 7, Deus mostra qual a terra que Abraão deveria se estabelecer, aquela que sua descendência prometida receberia como posse. A segunda parte consta das promessas divinas, a promessa de que ele seria o abençoado e engrandecido pai de uma nação. A finalidade era que a bênção se espalhasse para todas as famílias da terra. Aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados, porque se Abrão não fosse abençoado na sua bênção, a sua bênção não chegaria às famílias, não chegaria às demais nações. Amaldiçoá-lo significava rejeitar a bênção de Abraão. Amaldiçoá-lo seria rejeitar a única possibilidade de receber a bênção de Deus. É importante perceber que, para que a bênção pudesse chegar às nações, primeiramente deveria haver separação, que é o princípio de santidade. Ser santo é ser separado. Abrão se separaria de seus familiares e de sua terra e seria provado e trabalhado em fé. Quando ainda menos parecesse que pudesse gerar um filho, numa velhice mais avançada, Abrão receberia o herdeiro da promessa, através de um milagre, isso é, de uma intervenção extraordinária de Deus. Mas Abrão não estava pronto para essas coisas. Como Deus foi trabalhando com Abrão? Os próximos capítulos vão mostrando como Deus tratou com Abrão para que sua promessa fosse cumprida. A sequência do texto diz que, por causa de uma fome que houve na terra, ele desceu ao Egito. Ali, Abrão omitiu que Sarai era sua mulher, porque estava com medo de morrer. Ora, isso não é falta de fé? Claramente é falta de fé. Aquele que viria a ser o pai da fé ainda não estava preparado em fé. Se sua vida fosse tirada, jamais se tornaria pai de uma grande nação, nem chegaria a ser bênção para todas as famílias da terra. No Egito, em vez de ser bênção, Abraão foi a causa de uma praga. Certamente Deus trabalhou na vida de Abrão, para que a promessa fosse cumprida.
Abrão estava em dúvida quanto a todas essas coisas que Deus falou. Não é que ele não tivesse fé, mas ele não sabia como agir, como usar essa fé. Deus revela mais coisas para ele no capítulo 15. Vamos ler Gênesis 15, verso 1 ao verso 6. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. A questão a ser levantada por Abrão é muito pertinente. Que tipo de descendência seria aquela, como pó da terra, que ele nem mesmo tinha recebido um filho? Como assim, Senhor? Abrão pergunta. A resposta de Deus é que seu herdeiro seria nascido dele mesmo. E o número incontável é, mais uma vez, enfatizado, sendo comparado com as estrelas dos céus. Deus geraria de Abraão e de sua mulher Sarai uma descendência como todas as estrelas que ele pudesse ver no céu? Abraão creu na promessa de Deus. Algo de grande importância encontra-se no versículo 6, que é a justificação pela fé. Diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O apóstolo Paulo comenta esse versículo dizendo que não foi Abrão justificado por obras, mas Abrão foi justificado por fé. Está lá em Romanos capítulo 4, verso 4. O texto nos diz que a justificação significa Deus atribuir justiça e não transformar alguém em justo. Deus declara, Deus atribui, Deus imputa justiça. Este é um aspecto importante da graça revelado na aliança com Abrão. Agora vamos continuar o texto aqui, Gênesis 15, agora continuando a partir do verso 7. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei da terra, tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, pois eles sairão com muitas riquezas. Depois, eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Continuando. Na 4ª geração voltarão para cá,
porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Abrão teve fé. Mas ter fé não significa ausência de questionamento. Pelo contrário, é justamente por ter fé que somos provocados a perguntar as coisas acerca de Deus. Abraão pergunta para Deus no verso 8: como hei de possuir essa terra? As dúvidas não são resultado de falta de fé, mas de uma busca por aperfeiçoar a fé. Logo aqui estão os aspectos mais fortes da aliança firmada por Deus. Quando a gente se depara com esse texto, é um pouco difícil de entender, mas o ritual de firmar aliança no Antigo Oriente Próximo, na época de Abraão, era esse. Hoje em dia, quando a gente quer fazer uma aliança, quer fazer um acordo, a gente escreve um contrato e os dois assinam embaixo, né? Mas naquela época não. Naquela época um acordo, uma aliança, um pacto, ele era feito assim. Então se pegavam vítimas, animais, partiam-se os cadáveres deles ao meio e fazia-se um corredor. E nesse corredor, as duas partes da aliança deveriam passar, simbolizando que se qualquer parte que descumprisse o trato deveria ser feito assim como foi feito aos animais. A parte que quebra a aliança deveria sofrer a mesma punição que sofreram os animais. A parte que quebrou a aliança deveria perder a vida, deveria ser morta. Assim eram as alianças naquele tempo. E o que Abrão fez aqui? Exatamente isso. Abrão partiu os animais, fez o corredor. O que é de profunda relevância é que, veja no versículo 17, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Somente Deus passou por entre os animais. Abrão não passou por entre os animais. Mas o que isso quer dizer? A importância de só Deus passar por entre as partes dos animais é que ele se compromete sozinho. Se Deus quebrar a aliança, Deus morrerá. Se Abrão quebrar a aliança, ou sua descendência quebrar a aliança, Deus morrerá. Não Abraão, porque Abraão não passou. Deus toma o juízo da aliança sozinho. Abraão não passa entre os animais. Só ele estava se colocando sob a maldição de acontecer o mesmo consigo, caso não cumprisse o que fora combinado. A beleza do texto é que só Deus se compromete, de modo que Abrão poderia ter a certeza do cumprimento da promessa divina de posse da terra. Deus jamais falha, não existe se Deus quebrar a aliança, Deus deve ser morto. Porque ele nunca quebrou a aliança e não vai quebrar nunca, jamais, ele é perfeito. A aliança, era uma promessa incondicional. Esta é a resposta à pergunta de Abrão no verso 8, de que ele possuiria a terra, porque Deus estava dando a terra a ele incondicionalmente. E Deus continua tratando de Abrão. Vamos ler agora o capítulo 17. A partir do verso 1,
Diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Darei uma aliança entre mim, farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. O verso 1 diz assim: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Abrão deveria ser perfeito. Esse deve ser o seu proceder. Mas é Deus quem fez a aliança com ele. E quem passou no meio dos animais? Foi Deus, não foi Abrão. Abrão não dependia de sua perfeição para ter a promessa de Deus, mas, como pessoa que tem uma aliança com Deus, deveria proceder corretamente em tudo. Abraão, como é apresentado por Paulo, foi justificado por fé, mas isso não significou que ele havia sido dispensado da responsabilidade de agir com justiça. A vida não viria pela prática da justiça, o que, com a perfeição exigida por Deus, seria impossível. É impossível não pecarmos. É impossível. Mas a graça não exclui a busca pela santidade. A questão da descendência é enfatizada ao mudar Deus o nome de Abrão para Abraão. A razão para a mudança do nome é que Abrão seria pai de numerosas nações. Abrão, o nome Abrão, significa pai exaltado, o que no caso do patriarca seria uma ironia. Abraão significa pai exaltado de nações. O novo nome mantém o significado de pai exaltado, mas também enfatiza a promessa de Deus ao acrescentar o significado de nações. Assim vai sendo revelada a grandeza da promessa. Quanto mais a revelação vai sendo acrescentada, mais se pode perceber a grandiosidade da promessa. No versículo 6, além do compromisso divino de fazer Abraão o antecessor de nações, a informação de que reis procederiam de Abraão. Todos os aspectos da aliança de Deus com Abraão dizem respeito a coisas que não se cumpriram plenamente quando Abraão estava em vida. A sua descendência foi multiplicada em Israel, uma grande nação. Reis procederiam dele, como foi Davi e os demais reis de Jerusalém. O segundo ponto do nosso sermão, a aliança da promessa em Jesus. Irmãos, Deus sempre teve um povo separado ao longo da história, o povo santo. Em Abraão, temos uma família que se multiplica e se torna uma nação. Israel era o povo de Deus separado. Deus sempre teve um povo chamado para fora, uma igreja. E a partir de Abraão, essa igreja ficou praticamente restrita a uma nação. A igreja é o novo Israel de Deus, a continuidade da promessa de ter um povo separado. A igreja começou lá no Éden, continuou no Antigo Testamento, continua hoje, vai continuar até a segunda vinda de Cristo.
A igreja visível de hoje é a continuidade de Israel visível do passado. Da mesma forma como eles tinham hipócritas em seu meio, hoje na igreja também se tem hipócritas no nosso meio. Nem eles podiam excluí-los todos, nem hoje nós podemos excluir todos. Paulo mostra que os gentios que creem em Cristo fazem parte da mesma igreja do Antigo Testamento, descrevendo a igreja como uma oliveira crescendo através de todas as épocas, e os crentes gentios como tendo sido enxertados nessa oliveira em Romanos 11. Essa igreja do Novo Testamento é descrita com a mesma linguagem do Antigo. 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todas essas qualidades da igreja do Antigo Testamento também descrevem os crentes do Novo Testamento, nos ensinando que são uma parte ininterrupta da igreja de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 9, 6 a 8: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Não é por ser filho de Abraão genealogicamente, geneticamente, que uma pessoa era verdadeiro israelita. Dessa forma, há judeus que, na verdade, eram espiritualmente gentios, e gentios que eram espiritualmente judeus. O mesmo apóstolo escreve aos Gálatas as seguintes palavras, em Gálatas 3:29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, herdeiros segundo a promessa. Deus foi até Abraão e fez uma aliança com ele. O que tinha Abraão? Não tinha nada. Abraão não tinha nada. Isso foi graça. Não tinha mérito em Abraão. Abraão creu nessa promessa e por isso foi declarado justo. A essência dessa promessa de aliança era de união e comunhão com Deus para Abraão e sua descendência. A aliança que Deus fez com Abraão é eterna, não tem fim, não se acaba, pois quem a mantém, quem passou por entre os animais, foi Deus. Isso implica que todos aqueles que creem e seus filhos, em qualquer época da história, fazem parte da mesma aliança com Abraão. Por isso, o Novo Testamento diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, Gálatas 3:13. E quando diz que se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, Gálatas 3:29. Não existem duas alianças. Não existe uma aliança do Antigo Testamento e uma aliança no Novo Testamento. Uma aliança de Abraão e uma aliança de Cristo. Ambas são uma e a mesma, pois Cristo é a bênção prometida na aliança, como o apóstolo ensina em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Agora que sabemos que somos, como Igreja de Cristo, continuidade de Israel de Deus, fica mais fácil de entender que a promessa que Deus fez a Abraão se cumpre plenamente agora. Abram por gentileza em Hebreus, agora lá mais para o final da Bíblia. Hebreus, capítulo 9, verso 15
a 17. Hebreus capítulo 9, verso 15 a 17 diz: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que todos os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Depois, de maneira nenhuma, um testamento tem a força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Retomando mais uma vez a antiga visão de Abraão. Quem passou por entre as partes? Quem passou por entre o corredor de animais ensanguentados? Somente Deus passou entre as partes. Abraão não passou entre as partes. Somente Deus fez o compromisso de morte de aliança. O contexto desses versículos fala claramente dessa cerimônia de celebração da aliança. As palavras fazem sentido à luz da antiga cerimônia de fazer aliança dos dias de Abraão, aquela que a gente viu agora. Na passagem entre as partes mutiladas, a aliança era celebrada mediante o derramamento de sangue, que simboliza que as partes que recebam a aliança estão comprometidas com a morte, no caso de transgressão. A aliança não estaria completa sem que esse compromisso inicial com a vida e a morte na celebração acontecesse. Esse é o motivo pelo qual Hebreus 9:17 declara: uma aliança só é confirmada no caso de mortos, pois uma aliança não tem efeito enquanto as partes vivem. Muito difícil, né? Mais simples. Deus passou por entre os animais. Abraão não cumpriu a promessa. Logo, Abraão deveria morrer, mas Abraão não passou entre os animais. Então, quem deve morrer é Deus. Quem deve morrer. É exatamente por causa da morte pela punição da aliança que celebramos a ceia. O homem transgrediu a aliança, mas foi Deus quem sofreu a punição da aliança. É por isso que Cristo fala em Lucas 22, deixa eu abrir aqui, se os irmãos puderem abrir também. Lucas capítulo 22. Verso 19 e 20, diz assim: E pegando o pão, tendo graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. No meio da celebração da Páscoa, Jesus declara as palavras da inauguração da nova aliança. Segurando em sua mão o cálice de vinho vermelho escuro da Páscoa, ele fala de um compromisso de sangue, o sangue da nova aliança, derramado em lugar de muitos. A refeição da Páscoa da antiga aliança era uma celebração de libertação da morte e da escravidão, salvos por causa do sangue do Cordeiro. Espargido entre os batentes das portas, Israel uniu-se a si mesmo e com seu Deus mediante o ritual, mediante a comemoração da Páscoa no Egito. O cálice de vinho era visível no momento de alegria, por causa da fidelidade do Deus de Abraão a seu juramento de aliança. Deus libertou o povo e o povo possuiu a terra da promessa. Na noite anterior ao derramamento do seu sangue, Jesus coloca a sua morte
diretamente no curso do derramamento de sangue da aliança, que corria através das eras. Seu sangue era o sangue da aliança. Sua morte era como a morte do Cordeiro da Páscoa. Uma pessoa inocente sofreria a morte em lugar dos culpados violadores da aliança. De novo, irmãos, só Deus passou por entre os animais na aliança com Abraão. É só ele que estava sujeito à punição da aliança. Nós transgredimos a aliança, logo nós que deveríamos sofrer a morte de Cristo. Mas Abraão não passou por entre os animais, só Deus passou. Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo para cumprir as palavras que Deus fez com Abraão. Sim, agora Abraão é pai de inúmeras nações. A Jesus foi entregue o poder sobre todas as nações da terra. Irmãos, em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas que existem, há crentes no Evangelho. Isso é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que ele seria bênção para todos os povos, todas as famílias da terra. Todos os povos da terra são abençoados por Abraão e sua aliança, e pela aliança que Deus fez com a humanidade em Abraão. Israel não entendeu bem esse ponto, porque Israel se fechou em si mesmo e não abençoou os povos ao seu redor. Mas a igreja, que é o novo Israel de Deus, recebeu a missão de ir a todos os povos e a todas as línguas pregar o evangelho da promessa. Aqui mesmo, nessa igreja, temos a testemunha disso, pois aqui nós temos descendentes de várias as nações, de muitos povos. Esse é o Brasil. Nós somos essa mistura, esses representantes de todos os povos. E somos abençoados pela promessa de Deus. Deus cumpre a sua promessa, pois não há como contar quantas pessoas em todas as nações são crentes fiéis. Assim, a descendência de Abraão é incontável como as estrelas dos céus. Conclusão. Deus fez com Abraão uma aliança, mas só ele que toma para si as punições do acordo. Deus é fiel à sua aliança. Ele entregou o seu filho para sofrer a punição da aliança em nosso lugar. Em Cristo, somos resgatados da punição da morte e somos feitos povo remido de Deus. Algumas aplicações. Bom, o tema que pregamos hoje é um tema da Bíblia inteira, né? Não existe parte da Bíblia que esteja desconectada desse fio da promessa de Abraão e da vinda de Jesus. Mas as aplicações dele são práticas. Primeira aplicação. A primeira coisa que devemos ter quando entendemos a aliança de Deus conosco é paz, é tranquilidade e mansidão. O entendimento do nosso pecado, das transgressões que fazemos diante de Deus o tempo todo, juntamente com a clareza da morte de Jesus como punição da aliança em nosso lugar, deve levar a paz no coração. É a realidade que traz um domínio próprio, a temperança e a mansidão. Segunda aplicação, além do crente ter a tranquilidade no coração, ele deve ser grato. Deus fez uma aliança com o seu povo por sua vontade. Não há nada em nós, assim como não havia nada em Abraão que fizesse com que Deus se agradasse, que Deus desse o seu favor a nós. Sobre gratidão às promessas de Deus, temos o grande exemplo que é o pai da fé, que é Abraão. A gratidão tem a ver com a fé
com crer na palavra de Deus. Crer é obedecer. Abraão não foi perfeito, mas demonstrou fé em muitos momentos da sua vida, obedecendo à ordem de Deus, mesmo não entendendo os motivos aparentes. Hoje, nós temos a palavra de Deus toda escrita e devemos ser gratos a eles pela sua obra por nós, crendo e obedecendo a Escritura. Abraão saiu da sua terra, obedecendo à voz de Deus. Abraão se separou de Ló, seu irmão, obedecendo à voz de Deus. Abraão circuncidou sua casa em obediência a Deus. Abraão é sim um exemplo de fé. Devemos, em resposta à graça de Deus, ser fiéis aos mandamentos, ser fiéis às Escrituras. Terceira aplicação. Logicamente, deriva de sermos obedientes à Escritura o nosso esforço de cumprirmos tudo o que ela diz. Devemos dar ouvidos à voz de Deus, isso é, devemos vir à igreja para ouvirmos a sua voz através do ensino e da pregação. Devemos ter comunhão com os irmãos, isso é, devemos ter uma vida em comunidade, uma vida como igreja, compartilhar nossos problemas, compartilhar nossas fraquezas, nossos planos, orar juntos, chorar juntos, nos alegrar juntos. Devemos espelhar a misericórdia que Deus tem conosco, tendo misericórdia com o próximo. Devemos cumprir o chamado de Deus de sermos bênção para todas as famílias da terra, indo e fazendo discípulos em todas as nações. Quarta e última aplicação. Resumindo, somos povo da aliança. Somos o Israel de Deus, somos a igreja do Senhor. Somos herdeiros da promessa. Aquela mesma promessa que Deus fez para Abraão. Então Cristo veio. Ele guardou todas as leis da aliança. Ele viveu em perfeita harmonia com cada estipulação da aliança. Porém, mesmo ele sendo perfeito, ele morreu. Ele sofreu as maldições da aliança. E agora ele pode oferecer as bênçãos mais plenas da vida aos celebrantes da aliança que merecem a morte. Tomai e comei, disse ele. Isto é o meu corpo, disse ele. E o cálice, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Viva a sua participação na bênção do seu sacrifício. Esteja alegre na confiança de Abraão. Esteja certo de sua salvação eterna por meio do sangue da aliança eterna. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra que entra em nossos corações. Senhor, nos conforta, Pai, com essa palavra. Senhor, esteja conosco, lembrando, Pai, dessa bênção inimaginável, indizível, incompreensível de sermos alvo do teu amor, do amor dessa aliança, de só o Senhor ter passado entre aqueles animais, de só o Senhor ter assumido esse compromisso de morte. Ó Deus, nos dá alegria, nos dá ânimo, nos dá vigor, nos dá, ó Deus, a inteira compreensão de tamanha realidade, Pai. Esteja conosco, Pai, nos incomoda através dessa mensagem, nos dá o Teu Espírito Santo e que, ó Deus, nas nossas ações, reflitamos a Tua aliança, reflitamos, Pai, a bênção que o Senhor nos entregou. Ó Deus, oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.